Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não caí no conto dessa vigarista, filha da mãe. Aí, tô lá olhando, eu não acredito não, velho. Aí ela começou, olha, se as varetas não chegarem no fim, quando terminar, se não tiverem todas certas, não tem problema nenhum de cortar. Aí eu, cortar? Como assim cortar? Aí no princípio eu cortei, né? Aí depois disso a merda ficou torta, velho. Aí eu disse, eu sou infeliz, não tem que cortar zorra nenhuma não, tem que medir. Aí foi que eu futucando a internet, eu encontrei, eu disse, aí, aqui, Daniele, tem que medir esta merda, não tem que cortar não. Olá, tudo bom? Se você está tentando aí tecer mandalas gigantes como esta aqui, mesmo simples de 8 pontas, e sempre tem algo que dá errado, você não está entendendo por que a coisa começa certinho e daqui a pouco você vai ver lá, tá tudo torto. Pior, né? Você corta vareta ou bastão no final, não pode, menina, ninguém te avisou. Mas rapaz, não pode. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu cortar uma figura geométrica, as pontas de uma figura geométrica. Imagina que eu desenhe um octógono e depois eu apague aqui essas duas pontas e diminua. Não vai ficar um octógono, concorda? Vai ficar aí uma coisa torta. Então, se você tem cortado varetas no final, tem cortado bastão no final, significa que a sua mandala tá torta. E para que a sua mandala fique sempre simétrica, o que é que você precisa fazer? Marcar todas as varetas, por exemplo, de 1 em 1 centímetro, ou ir marcando e tecendo sempre até as marcas. É isso que vai determinar se a sua mandala vai ficar simétrica do centro em direção às pontas. Porque, olha, simetria de uma ponta para outra a gente consegue com o quê? Com o bastidor. Se você não conhece o bastidor, não sabe para que serve, aqui neste link eu vou deixar uma aula. Se for de 12 pontas ou 6 pontas, não importa, o processo de construção de um bastidor é o mesmo, você só vai precisar mudar a figura geométrica, tá? Ou octógono, ou dodecágono, ou hexadecágono, ou hexágono, enfim. Se você é novo aqui no canal, eu sou Tamir Saíta, criadora do método 8PGP. O que é este método? É um método com técnicas provadas, aprovadas, comprovadas aí por alunos para tecer mandalas simétricas. É preciso usar técnicas para a gente tecer esta mandala legal, gigante, simétrica como esta aqui. E te digo mais. Lá no início, se você cometer algum erro na construção da sua estrutura, ou seja, no início da sua mandala, amado, amada, um errinho de nada, como eu vou mostrar a seguir, pode detonar, pode aí botar toda a sua mandala a perder. Então eu tenho mentoria de cursos online, a gente se reúne aí em grupo por 30 dias no Telegram, óbvio, né, online. Nós temos reuniões semanais, onde eu vou acompanhando aluno por aluno, e eu fiz aí uma coletânea de alguns erros, né, que os alunos cometem e nem se dão conta que cometeram. Olha, mesmo com todas as instruções que a gente passa lá na aula, às vezes, né, o aluno ele pensa assim, olha, isso aí é muito óbvio, é muito besteira. Eu não preciso de técnicas para fazer isso. Então, o que acontece? É muito óbvio, parece muito óbvio fazer este início aqui da mandala, não é isso? Só que não. Estes dois quadrados, para fazer a mandala octogonal, você não usa 2 quadrados? Gente, você sabia que esses 2 quadrados precisam estar iguaizinhos geometricamente falando? Pois é, eles precisam ter exatamente a mesma medida. Por quê? Porque quando você coloca um quadrado em cima do outro para você abrir e formar o seu octógono, se eles estiverem iguaizinhos, seu octógono vai estar perfeito. Também, mas isso basta? Então quer dizer que se eu fizer os quadradinhos perfeitos, se eles estiverem idênticos lá, certinhos geometricamente, isso garante então que o meu octógono e a minha mandala toda vai ficar perfeita?
Infelizmente, não, porque muitas vezes você vai passar despercebido de você um detalhe muito importante na hora de juntar esses quadrados, principalmente os gigantes. Os menorzinhos, legal, né? Vai lá. Agora, quando chega nos bastões de banner, a conversa é outra. Acredite, a conversa é outra, que eu digo aos alunos lá da nossa mentoria. Então, o que ocorre? O aluno ele chega e pensa assim, mas eu já fiz tanta mandala 8 pontos, porque claro, a gente começa com 4 pontos, depois passa para 8 pontos e acha que isso aqui é muito básico. Tanto que tem aluno que vem para a minha formação dizendo, tá, mas realmente eu vou precisar fazer curso de 8 pontos básicos, isso aí eu já sei tecer de olho fechado. Não sabe. Com técnicas, claro que não. Se você nunca fez um curso comigo, então sinto dizer, mas com técnicas você ainda não sabe tecer e técnica é fundamental para que a sua mandala fique simétrica assim. Então, voltando à simetria dos quadrados, tem um detalhe que se passar despercebido, lasco. E aí tem aluno que pensa assim, gente, mas é só juntar um Paranauê em cima do outro. É só fazer isso, gente. Coloca no bastidor um quadrado, põe o outro em cima, fechou, legal. E você acredita que não é bem assim? Então, a seguir eu vou te mostrar um erro fatal que você talvez vá cometer aí quando você for tecer a sua mandala gigante perfeita, 8 pontos. Então, fica atento para não cometer este erro. Então, bora lá. Então, o que aconteceu aqui, ó? Não sei, ó, virou um quadrado. Então, muita atenção ao marcar varetas. Então, aquela ideia que vem na cabeça da gente, né? E da minha também viria com certeza de, quem é que não sabe marcar bastão? Sabe? Meio que assim. Quem é que não sabe tecer um octógono? Outra coisa aqui, ó. Quem é que não sabe colocar esses 2 quadrados na bacia? Fala sério, né? É só colocar um embaixo e outro em cima. Só que não! Só que não, amada amada. Olha aqui, as marcas, ó. Gente, o que aconteceu aqui, né? Então, presta atenção, porque tem coisas que quando eu marco errado no bastão, eu descarto já. Eu já deixo para treino, sei lá, fazer outra coisa. Mas preste muita atenção quando você for marcar os bastões para não acontecer isso, ó. A gente tem que ficar corrigindo o que errou. Aí aqui o erro foi nas marcas, tá? No que a pessoa marcou. Olha aqui, ó, como tá enfiado para dentro. Sabe por quê? Será que você sabe aí me dizer por quê? Que aqui ficou errado, ó. Aqui tá enfiado para dentro, ó. Aqui tá legal, ó, mas quando chega aqui ele atucha para dentro. Aqui tá mais espichado um pouco, ó. Mas e aí, ó? Se não fosse esta parte aqui, né, seria um octógono bem bacana. Não sabe ainda? Aqui, ó. Tá vendo o quadrado de trás? Tá, né? Olha a ponta que tem aqui, a ponta que tem aqui e a ponta que tem aqui. Tem coisa errada. Esse quadrado tem que estar mais para cá, ó. Olha, chega da aflição, né? Quem tem toque não aguenta ver isso, ó. Este quadrado, ele não tá legal com o de baixo. Então, tem lá na aula um truque ninja para você emparelhar esses 2 quadrados. Ó, presta atenção. Por que é um método? Primeiro, você vai fazer 2 quadrados iguaizinhos. Por que iguaizinhos? Exatamente para você conseguir abrir este octógono também com as pontas iguaizinhas. Se você coloca um quadrado, este quadrado aqui embaixo e o outro em cima, emparelhadinhos, como eu estou mostrando lá na aula, e você abre, você tem o octógono perfeito. Não tem como você errar isso. Eu errava muito nisso. Muito! Foi exatamente por isso que eu resolvi criar este jeito aqui, este método, onde você faz esses 2 quadrados, faz no gráfico sim, parece que faz no gráfico sim, usando um gabarito sim. Por quê?
Porque você precisa de dois quadrados idênticos, para depois você não fazer isso aqui. Eu fazia muito isso. Muito! E depois eu não sabia por que ficava torto, né? Quando eu ia ver, ó, era porque eu não tinha colocado direitinho esse quadrado aqui em cima. Você concorda que ele tem que ser mais para cá, ó? Ele tem que ficar no centrinho, juntinho lá do centrinho do outro, né? Então, quando a pessoa colocou aqui em cima, ó, ela não prestou atenção, ela foi lá e falou assim, mas quem é que não consegue fazer isso? E não assistiu minha dica ninja, tá? Então, cuidado, beleza? Vamos lá. Aqui, olha, também, né? Olha, aqui tá faltando aqui um teco, né? Aqui, olha, e também aqui a pessoa usou lãs muito fininhas, muito fininhas. É que foi espichando, ó. Você tá vendo que aqui tá maior, ó? Aqui tá maior este quadrado, o quadrado espichou. Então, o que que é? Olha, concorda comigo que se você fizer tudo nas marquinhas, porque neste curso eu me preocupei em blindar tudo geometricamente falando. Se você fizer as marcas certinho, se você ajeitar certinho este quadrado lá naquele gabarito, tem como você errar? Não tem como isso aqui acontecer, ó. A pessoa, ela pulou alguma aula, que não tem como isso aqui ficar mais largo para lá, sendo que ela ajustou lá naquele gabarito. Não tem como isso aqui ter dado desse jeito, porque se ela ajustou dentro daquele gabarito, tem que ir até aquelas marcas e não tem conversa. A gente está falando aqui de geometria, né? E depois, se ela emparelhou direitinho esses dois quadrados e abriu, não tem por que isso aqui tá torto desse jeito, ó, enfiado aqui para dentro. Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque se ela emparelhou direitinho os dois quadrados, ela vai conseguir aqui um octógono perfeito, né? E não assim, ó. Tá vendo aqui atrás que também não tá emparelhado legal, ó? Aqui, tá vendo, ó? Você consegue ver que esse rosinha aqui, já aqui não. Tá vendo? Por isso que aqui tá enfiado para dentro e aqui tá mais expandido, tá vendo? Ó, é nisso que eu errava muito. Exatamente aqui. E por isso que eu pensei, não, eu preciso de dar um jeito de este começo aqui dar certo. Porque se este começo dar certo, o resto da mandala vai dar certo. Você está entendendo agora por que eu insisto que você treine muito, muito, muito isso aqui, e também isso aqui, e também isso aqui, este começo dessa estrutura? Eu já te dei dois exemplos aqui muito claros do que pode dar errado, né? E aí você vai ficar sem saber o porquê que você está errando. Você está dizendo, mas eu estou tecendo até as marcas. Sim, meu benzes. Mas olha como é que você fez aqui, ó. Você quis pular a aula, né? Danando, danando. Você pulou a aula, olha aqui, ó. Não pode isso aqui. Aí é lógico que aqui vai ficar mais achatado, ó. Olha ali, ó, tá vendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né, ó? Pois é. Aqui foi a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Ali, não tem nada. Aqui tá aparecendo, ó. Lógico que aqui vai ficar mais, né, maiorzinho para cá e aqui vai ficar achatado, ó. Captou o que a tia tá falando? Pois é. Não pula etapas. Eita, que aqui eu acho que é o mesmo exemplo, né? De uma outra pessoa que quis também fazer pontos por conta. Então, quando for assim, você me chama que eu vou te auxiliar. Então, aqui a pessoa, acho que ela pensou, quem é que não sabe? Quem é que não sabe? Pois é, você que não sabe, ó. Eita. Aí aqui, ó, fez menor, aqui fez maior e que, ó, deu erro aqui lá na frente, ó. Aí depois a gente se pergunta, ué, mas por que deu errado? Pois é. Aqui, ó, aqui precisa ser todo mundo do mesmo tamanho, ó. Captou? Então, ó, aqui ficou onde marquei de amarelo, tudo espichado, aqui enfiado para dentro. Oh, judiação, né? Então, se você quiser inventar, você inventa, mas inventa com minha orientação, tá bom? Pede aí uma orientação, tá? Eu quero inventar. E aí, o que você acha?
né? E claro que não pode ter pontos avançados, que a gente não está no curso ainda avançado, gigantes. O que é que eu preciso que você aprenda? A estrutura, viadas. Porque sem essa estrutura você não vai para canto nenhum. Então, não inventa muito, né? Primeiro, entende o que a tia quer dizer com montar essa estrutura blindada. Depois que você captar o espírito da coisa, aí você vai inventar pontos, você vai inventar o que você quiser. Tá certo?